bem-vindos ao EVTV, videocast do blog Eles Vivem. Eu sou o Vitor Ferreira. Eu sou Paulo Gadioli e aqui você vai encontrar vídeos, matérias, reportagens especiais e tudo mais que der tempo da gente gravar. E nós começamos de maneira especial falando sobre nossa viagem a Porto Alegre. Por que nós viajamos para Porto Alegre, Paulo? Para acompanhar de perto o 8º Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. A gente chegou um pouco atrasado, mas deu para pegar bastante coisa e perguntar como é que estavam as coisas por lá. Dá uma olhada. Em sua primeira matéria especial, o Eles Vivem vem a Porto Alegre. E por que Porto Alegre? Bom, é aqui que é a casa de um dos maiores festivais de cinema fantástico da América Latina, o Fantaspoa, que desse ano foi do dia 4 a 20 de maio. Fantaspoa é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Esse ano a gente está chegando na nossa 8ª edição, a gente acabou hoje. Uma maratona de 17 dias com mais de 150 filmes, mais de 150 sessões, sendo 85 longas-metragens. E nós tivemos esse ano a presença do Stuart Gordon e do David Schmoller, que são dois diretores norte-americanos, que para mim são assim como grandes inspirações. Eu cresci assistindo os filmes deles, no caso do Gordon, Reanimation, no caso do Schmoller, Bonecos da Morte. Então, eu tinha medo que eles fossem os caras chatos, assim, sabe, os caras que não quer flipar, mas os caras eram muito simpáticos, acessíveis, sentavam no bar, assim, contigo, estavam trocando ideia e tal. E nunca vou me esquecer desse momento que a gente estava no churrasco, todos, né, os diretores da Argentina também, e caiu um violão na roda, e os argentinos começaram a tocar, e o Stuart Gordon começou a cantar blues para nós. Então todo mundo começou a cantar junto, o Stuart Gordon fazendo a voz principal. 1 is 2, 2 is 4, 4 is 8, and I don't know where to go. Don't you wanna go? Eu jamais vou imaginar que vai cantar blues com o cara dirigindo realmente. Sweet home town, sweet home Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Howdy, hey, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, a sweet home Chicago. cara, é muito cinema, é muita alegria, muita energia, muita sessão comentada, cursos. É uma coisa bem completa, assim, sabe? Não tem nenhum festival no Rio Grande do Sul, eu acho, que tenha tanta interação do público com os realizadores como Fantaspoa. Hello, my name is Emmanuel. There's something I need to tell you. On the surface, it's about a guy who, named Emmanuel Plain, he falls asleep and he wakes up in other parts of the world and he doesn't know why. And he's on a journey just to find answers. There are people after him and time is running out. The lead actor, George Gallagher, I saw him in another piece he did where, completely unrelated to this idea, but in the piece, it was this close-up shot of him waking up in a pool of water, and I thought, how fascinating would it be to watch a character who could randomly wake up anywhere in the world, and what would that be like? Come on! Stay away. Don't believe me. These are all classic symptoms of hysteria. You had a psychotic break or display of schizophrenia. After I was first introduced to Emmanuel from the first vision I got from that piece that George did, there was this curiosity to learn more about the character. And for this piece, for this movie, we took it as far as we could. But I still think there's so much to learn about, just to learn about Emmanuel. And I think
a weekly television series is the perfect platform to discover him. Tiene cara de muerto viviente. Quizá debería volver en otro momento. No me digas que últimamente no has sentido la necesidad de llevarte a la boca un buen pedazo de carne fresca. Carne Cruda es un homenaje a todas las películas de los años 70 y 80 de género, el cine de serie B hecho con poco dinero pero con mucha imaginación, y yo soy un fan. Hay que ser caníbal para guardar estos pedazos de carne en la nevera, vamos, parece más fingers. Una película que trata el tema de los caníbales, pero hay mucha influencia, cine de vampiros, de hombres lobo, bueno, y lo difícil era mezclarlo, pero darle una unidad y que Carne Cruda tuviera su propio estilo, rindiendo homenaje a todos estos directores italianos y españoles de los años 70 y 80. Carne Cruda debe mucho a Mel Brooks, que para mí es uno de los reyes del slapstick y es uno de mis referentes, pero también las primeras películas, por ejemplo, de John Landis. Es un tipo de humor que a mí me gusta y yo creo que Carne Cruda recrea ese espíritu de comedia de los años 80. Un solomillo de corazón. Dr. Kill for me is not really a genre movie. It takes genre elements and plays with them, but to me, a genre movie is well. First of all, it actually follows certain rules and conventions, let's say, and I think a good genre film is the one that can enhance them a little bit. I'm here giving a seminar for a security company. I don't think that's the real reason why I'm here. I think that the German approach to genre is pretty weak still. I mean, we used to have one of the biggest genre cultures in the 20s. They were mind-blowing. They were like the pioneers for horror, for science fiction, for all the big genres basically, also thriller. And since the war, I think German cinema has not really recovered. They have gone strong in political film, but with genre films they haven't. All right, I'll get it, sweetie. No, Dad, I got it. Way to go, big guy. How much longer to Grandpa's? Not that much longer. Group shot. Shadows is about a sense of loss of a man who loses something very important to him, and that takes him into a world where he starts losing grip on this reality and starts entering a parallel world of the beyond, the world of the dead. You grow up here, believing in things that can't be explained. You've got to be kidding me. I think that if you look at it in a sense that you're using the genres as metaphors to something that we all experience, so you're taking some fantastical element and using it as a way of telling something that we all experience, you know, on an everyday level. A personal question. This movie stars Cary Elwes. Yes. How hard is it to restrain yourself from making a Princess Bride reference? Well, Cary always says on his grave, it's going to say, "As you wish." Guys, come on, please. Sat-nav is broken. Gone completely off the map. Yeah, my movie is called Inbred, or Inato, as they say down here in Brazil, and it's a crazy, crazy horror film about a group of wayward teenagers that go off the beaten track, and they find this small village in North England where everyone's a little bit weird, and they do something that the villagers don't like, and it all goes mental, and it's a big bloodshed. We're all going to die if we don't stick together. Do you understand me? Well, the townspeople at first they were a little bit unhappy because they thought we were trying to portray them all as crazy inbreds. But then we told them it was a comedy,
So when they heard it was a comedy, it was funny, like Monty Python, then they liked it. And also we spoke to the mayor and the mayor of the town. Once we persuaded the mayor, then everyone was on our side. And also we said to people that we'd give them free drinks in the pub if they were in the film and get covered in shit. So as soon as we said free drinks, they loved us. I've just had a great time. It's been brilliant, fantastic. I would say this has been one of the best festivals I've been to. The hosts, Joa and Nicholas, have just been amazing. Everyone that I've met has been so nice and friendly, apart from you. Not really. But it's... No, I love you, Carlo. It's been a wonderful occasion. I would come back. I'm going to tell all my filmmaker friends that Fantaspoa is amazing, and I don't have enough words to say how great it was. I've been to a lot of festivals all over the world, some big, some small, some prestigious, some more laid back, and I could unequivocally say that Fantaspoa has been the best experience I ever had at a film festival. For me, what stands out is that it's very personal. Like you get to meet everybody, you get to meet all the other filmmakers. We're having dinner together and hanging out and talking film and talking private stuff. And so to me, it's even more of a community or a family feeling than with other festivals that are bigger, although it has so many films, and that's exceptional. I think that there's an enthusiasm here, and Joa, who runs, and Nick, who run the festival, have made it really welcoming to the filmmaker, which is great. And also, I think the venues here, the presentation, the theaters are all beautiful. So it's a festival to come check out next year. I think if you're a film fan, you'd really like it. A gente faz esse festival porque a gente realmente é completamente apaixonado por isso. Isso é uma coisa que a gente transparece para quem nos visita, para os diretores, para os espectadores. As pessoas nos chamam de louco, demente, batalhador. Tem trocentos adjetivos que podem nos definir, sabe? Mas a gente tem um objetivo que é assim, ó, o festival não para. Não interessa quanta grana a gente tem, se a gente não tiver nada, o festival não vai parar. Great. O que foi o Fantaspoa pra você, Paulo? Bom, vocês viram na nossa matéria o que os diretores falaram. Pra gente foi bem parecido, a gente foi lá só pra cobrir e mesmo assim a gente chegou lá, foi muito bem recebido. Quando a gente viu, a gente tava sentado na mesa tomando cerveja com os diretores, então pra mim foi uma experiência única. Pra mim também foi interessante ver as perspectivas de cada um, o que o cinema representa, o cinema fantástico representa para cada um desses diretores. E parabéns pro João e pro Nicholas por organizarem esse evento, sendo basicamente só os dois. Mas sobre os filmes, o que você achou de bom, ruim? Bom, pensando agora rápido, que eu quero destacar. O primeiro deles é Inbred, Inatos, um filme do Alex Chandon, da Inglaterra, o diretor que a gente mostrou aí no vídeo, é um cara que acaba fazendo assim, é um cara bem maluco, e o filme dele é bem maluco também por tabela. É um grupo de delinquentes que vai parar numa cidade do interior, encontra os interioranos malucos, e vocês podem imaginar o que acontece. E também nessa mesma linha, Memória do Morto, é um filme argentino que não fica devendo nada a superprodução hollywoodiana nenhuma. Tem uma atmosfera muito legal, lembra muito o Suspiria do Argento em alguns momentos, com a utilização das cores, o vermelho e do azul. E fãs de terror devem ficar satisfeitos com esse filme. Mudando um pouco de linha, O Fim, uma comédia da Costa Rica que me surpreendeu, porque eu não esperava nada entrando no filme, mas é um filme bem emocionante sobre o fim do mundo e mudanças ocasionadas do que você faria no seu último dia de vida. E por fim, Estados Alterados de Plane, Nick Galley, a gente entrevistou ele, tá lá também. É um filme muito interessante e que se virar uma série com certeza tem 2 espectadores aqui. Sobre filmes que eu vi, o primeiro é um filme israelense chamado Raiva, que é bem legal porque ele começa com um tom e termina com outro. Ele começa como um slasher e ele vai lentamente se tornando um filme
mais ou menos do tipo dos irmãos Coen. É bem sujo, os personagens são meio vis, meio estranhos, e é extremamente violento, e eu recomendo bastante. Fase 7 é meio que uma mistura de um filme do John Carpenter com o Edgar Wright, que pra mim é um casamento perfeito. The Girl from the Naked Eye, um Kung Fu neo-noir excelente, muito bom, muito bem filmado, bem estilístico, bem estilo história em quadrinhos. Eu gostei bastante. E um filme que foi lançado mundialmente no Fantaspoa e que eu estou usando a camisa agora é Cell Count. E é um filme bem legal, bem interessante, bem diferente do que esse pôster aqui descreve. Ele é bem mais lento, ele é bem mais metódico, o horror ele é bem pontuado, nada é desperdiçado. O filme teve só $150 mil de orçamento e não parece. O Todd Fields tá de parabéns. E do bizarro, Invasion of Alien Bikini. Eu não sei, eu não tenho ideia. Leiam a crítica dele, que é ponto alto do site até agora, recomendado. E é isso, chegamos ao fim do nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, dúvida, entre outras coisas, é só acessar o nosso site www.elesvivem.com.br. E se você gostou, aperta ali embaixo, dá um joinha e dá um subscribe no canal. Não esquece que semana que vem, ou na outra, a gente já volta para falar mais sobre o cinema fantástico. Tchau!